Bom, então vamos começar esse nosso encontro. Na semana passada, a gente leu as anotações de Heidegger, a Ser e Tempo, que estão na primeira página do nosso texto, que é o ponto 1 e o ponto 2.1. Hoje nós vamos retomar a partir do ponto 2.2. Nesse ponto, ele vai estar falando da ontologia fundamental, né? Quando ele aponta, né, qual é a essência de Ser e Tempo, isto é, qual é o núcleo, o cerne, o decisivo, determinante, digamos, de Ser e Tempo, né? Então, ele diz que é o caráter transitivo, isto é, o caráter de passagem, da ontologia fundamental, que Ser e Tempo não é, uma obra de antropologia, um tratado de antropologia, não é também um texto de filosofia existencial. Então, ele coloca no 2.1 que o fundamento é este, em que consiste este caráter de passagem da ontologia fundamental, né? E ele aponta que a ontologia tradicional ao longo da história metafísica do Ocidente, ela dizia respeito à entidade do ente, né? Então, aquilo que Platão e Aristóteles chamaram de ousia, né? É essa entidade, que tinha um certo sentido de presença permanente, perdurante, né? Aquilo aquilo que se detém nessa presença, digamos assim. E Ousia, mediante um sinônimo dela, hipóstasis, em grego, que tem um certo sentido de subsistência, ela foi traduzida por substância no latim, o que deu substância em português, né? Outra tradução foi essência, né? Mas essência é ousia enquanto o que é alguma coisa, tot est em Aristóteles, né? Então, a ontologia ocidental, a partir de sua arrancada, de seu princípio, em Platão e Aristóteles, seguiu pensando a entidade do ente. Então, depois se transformou em actualitas, atualidade, em realidade efetiva na modernidade, Wirklichkeit, né? De certa maneira, em funcionalidade nos nossos tempos, né? Então, essas determinações da entidade. E o ponto principal da ontologia tradicional é de pensar a entidade e sua relação com o pensar, né? Então, ser e pensar é o título principal, digamos assim, da ontologia da tradição filosófica, né? E sendo que, a partir de Platão e Aristóteles, digamos assim, o ser é aquilo que subjaz ao pensar, aquilo que o pensar pensa, né? Então, o ser é determinado a partir do pensar, né? E o ser, por exemplo, então, o pensar como logos, né? Como um pensamento discursivo, como pensamento também enunciativo, predicativo, argumentativo, etc., o que dá narratio, né, a razão, né, latina e medieval.
né? Então, à medida que o ser é submetido ao pensar, o ser se transforma em categorias, tá? Em ideias, em Platão, e em categorias em Aristóteles, né? E o homem se transforma em animal racionale, né? Animal que faz uso da razão, né? Aquilo que era a determinação grega de o homem como vivente, que tem logos, que tem linguagem, se transformou na interpretação latina, romana, como animal rationale, como vivente que faz uso da razão, né? Então, se a ontologia tradicional se determina assim, o que ser e tempo propõe é outra coisa, né? Não é em ser e pensar, o ser no sentido de entidade, mas é ser e tempo, né? E o ser ali não tem esse sentido de entidade do ente, simplesmente, mas tem um outro sentido, que vai ser o sentido de diferença ontológica, né? Isto é, o ser como não ente, como outro do ente, né? O ser que não é suficientemente determinado como entidade, como o ser do ente, mas que é mais do que isso, do que a entidade do ente. É outra coisa do que isso, né? E nesse sentido, ser, em certo sentido, como nada, na medida em que é não ente, né? Então, o ser e tempo caminha nessa direção, e em vez do pensar, digamos assim, combinar com o ser, né? É o tempo combinando com o ser, né? O tempo como horizonte da interpretação do sentido do ser, né? Embora a tradição filosófica também, segundo Heidegger, já compreendeu a entidade do ente, a realização do real, a partir do horizonte do tempo, porém, ela não pensou explicitamente o tempo a partir da sua relação com o ser enquanto diferença ontológica, tá? Então, é mais ou menos isso que está em jogo ali na primeira página do nosso texto. Vamos para a segunda página, que é o que a gente ainda não viu, ainda não estudou, né? Eu vou ver esse projeto aqui. Não, esse aqui. Vamos ver. Não, acho que eu fiz errado aqui. Deixa eu ver de outra maneira. Olá, Teresa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão vendo a tela, gente? Não, tá aparecendo outra coisa. No outro, antes estava aparecendo a tela, agora está Estava aparecendo. aparecendo? Antes estava. Eu sempre tenho dúvida sobre como projetar isso aqui. Agora vai? Ainda não. Já aparece? Agora sim. Sim. Ok. Bom, então vamos para esse ponto 2 que a gente ainda não comentou. Ele diz, ela que é a ontologia fundamental que Ser e Tempo tem em vista, né? Ela supera na fundamentação toda a ontologia, não pela referência barata ao irracional, mas por um domínio mais originário e seu vigor perdurante, ou seja, por uma inquirição mais originária
sobre aquilo em que toda ontologia se baseia. Titoon e, portanto, transformação do homem. Superação através da afirmação do primeiro princípio. O transitivo é o capcioso para a compreensão do tratado e exige uma própria amplitude e liberdade de meditação. Conferir a cômoda e usual má interpretação da compreensão do ser. Porque toda ontologia é fundamentalmente superada, é por isso que a para-ontologia vem tarde demais para ter algo essencial a dizer sobre ser e tempo. A abstração feita do fato de que ela vive a cada passo da ontologia da presença, mal interpretada como antropologia. Vamos lá. Então, em jogo está aqui uma superação de toda a ontologia. Uma Überwindung. Depois, né, essa expressão Überwindung é muito presente no pensamento do Heidegger, como superação da metafísica. Né? É um tema bastante presente. Superação da metafísica. Überwindung. Né? Überwinden tem o sentido de superar, no sentido de dar uma virada que passa por cima e para além. Né? É uma virada, assim, que no que vira, né, acaba saltando e ultrapassando aquilo que está sendo superado. Né? Então, ele diz, a ontologia fundamental, supera na fundamentação toda a ontologia. Né? Então, supera como? Supera indo não para além, não para mais alto, digamos, né? Mas indo para aquém, indo para o fundo. Né? Isso de ir para o fundo, né? Para os fundamentos, né? Para os suportes, os sustentáculos, os alicerces de alguma coisa, é a fundamentação. Né? Então, a superação se dá pela fundamentação. Né? Poderíamos dizer que o chão em que a ontologia da tradição se assenta, né? Ele precisava ser sondado, né? Precisava ser tematizado. Né? E a própria ontologia tradicional não tematiza o seu próprio chão. Né? Tem um texto do Heidegger, é um desses textos que está relacionado com a preleção, o que é isto? A metafísica. O que é a metafísica? Was ist Metaphysik? Um texto onde Heidegger lembra uma carta de Descartes a um senhor chamado o Abade Picot, que fez a tradução dos princípios de filosofia do Descartes para o latim, se não me engano. E ele, nessa carta, ele diz assim, olha, a filosofia como uma árvore. As raízes dessa árvore são a metafísica. O tronco dessa árvore é a física, isto é, a ciência da natureza, né, o saber da natureza. E os galhos, os ramos, né, a copa dessa árvore são as demais ciências. Né? Então, Heidegger pergunta, mas o que é o chão em que está enraizada esta árvore da metafísica? Né? Então, ao perguntar pelo chão, pelo solo, né, em que está enraizada essa árvore da metafísica, né, também ele está indo nessa direção do fundo, né, do fundo, da fundamentação desta ontologia. Né? Só um instantinho. Agora, ele diz aqui, entre parênteses, que essa fundamentação não é essa superação, não é pela referência barata ao irracional. Né?
Então, por bastante tempo, no século XX, né, se viu no racionalismo técnico, científico moderno, uma certa ameaça, né? E muitos pensadores fizeram um apelo ao irracional, né? Àquilo que a racionalidade geométrica, matemática, né, técnico-científica não consegue captar, né? Dimensões do sentir humano, né? Sobretudo, do agir humano, né? Que não podem ser captadas pela racionalidade, né? Então, se interpretou muito Ser e Tempo na linha de uma filosofia da existência, ou até mesmo de um existencialismo, e essas filosofias da existência e existencialismos tinham muito esse apelo ao irracional, né? Então, Heidegger diz, olha, a superação na fundamentação de toda a ontologia em Ser e Tempo não se dá através dessa referência, dessa indicação barata, né, ao irracional, né? Por que é uma referência barata ao irracional? Digamos assim, porque certamente não chamar de irracional depende daquilo que a gente chama de racional, né? O irracional como uma privação, uma negação do racional, né? Então, o que é racionalidade, né? Esse é um problema, né? A própria filosofia instituiu a racionalidade, né, como um parâmetro, né, do pensar, do agir humano, né? Mas o que é o racional? Então, o Ser e Tempo não vai por essa direção que muitos intérpretes achavam que ia, né? Porque Ser e Tempo fala, talvez, de angústia, fala de temor, fala de disposição, de humor, né? Fala de culpa, fala de morte, né? Talvez, por causa disso, Ser e Tempo seria um apelo ao irracionalismo que o existencialismo, a filosofia da existência trazia consigo, né? E que muitos interpretavam como uma espécie de reação, né? Face a uma crise da modernidade técnico-científica, por causa das guerras, né? E as consequências que as guerras tinham trazido, né? Então, esse tipo de interpretação não alcança o sentido de Ser e Tempo, né? Elas não fazem jus à obra de Ser e Tempo, né? Bom, mas então essa fundamentação, ela se dá através de quê? Ele diz, mas por um domínio mais originário e seu vigor perdurante. Quer dizer, um domínio, um reino mais originário do que aquele da própria ontologia, e no qual a ontologia, de certa maneira, está assentada, só que ela não sabe disso, ela não percebe disso, isso, né? Então, esse reino mais originário, né? Heidegger sempre tem isso, né, de tentar reconduzir ao mais originário. Originário, né, a palavra em alemão, ursprüngliche, Ursprung tem o sentido de salto, né? Origem como salto, o salto primordial, né? Então, aquilo que salta, digamos assim, como fonte, como origem, né? O domínio dessa origem, desta fonte, digamos assim. E sua Wesung. A palavra em alemão Wesung é uma modificação aqui de Wesen. Wesen se traduz normalmente por essência. Já aparecia no encontro passado, quando ele fala da essência de Ser e Tempo, usava das Wesen, né? Só que a essência, Heidegger não entende no sentido usual, como uma representação universal
abstrata, genérica, sobre o que é uma coisa. Não, não é assim que ele pensa a essência. A essência é pensada, Wesen, como um sentido verbal, né? Wesen, quando a gente consulta o dicionário dos Grimm, por exemplo, eles apontam assim, Wesen eles usam uma expressão alemã pitoresca, assim diz, Leben und Weben, né? Viver e tecer. Quer dizer, Wesen tem o sentido de viger, de vigorar, né? De atuar de certa maneira, né? Um vigor, atuar um certo vigor, né? Por isso eu traduzi aqui Wesung por vigorar perdurante, ou poderia traduzir também por viger perdurante, né? Na noção de viger tem o sentido de vigorar, né? Mostrar força, mostrar vigor, né? Mostrar também uma capacidade de perdurar, né? A gente fala a vigência de uma lei, por exemplo, né? Então, a vigência nesse sentido de, mais que validade, vigência como vigor e vigir, digamos assim, que está acontecendo, né? Bom, aí ele coloca entre parênteses de novo, ou seja, por uma inquirição mais originária sobre aquilo em que toda ontologia se baseia. Tito-on, toda ontologia se baseia nesta pergunta. Tito-on. Isso que é o ponto e vírgula no grego, na verdade, é a interrogação em português. Cadê a interrogação? Deixa eu corrigir esse texto aqui. Bom, aqui tem um problema, né? Bom, aí viria aqui uma interrogação. Tito, na pergunta, o que o ente? Está sem verbo essa pergunta. O que o ente? Ti, o que? To-on, o ente, o que está sendo. O que está sendo. Então, automaticamente a gente coloca o verbo ser, né? O que é o que está sendo? Né? Mas a formulação de Aristóteles, na metafísica, livro Zeta, por exemplo, não traz o verbo ser. Né? A gente coloca no sentido interrogativo. O que é o que está sendo? Né? O que é o real? Poderíamos colocar nesses termos. Né? Mas também poderíamos entender essa pergunta como uma exclamação. Né? O que está sendo? Né? A admiração face ao que está sendo, ao real, face ao mundo, à realidade, assim, falando de uma maneira mais ampla, né? Face à vida, né? A filosofia irrompe e se sustenta nessa admiração e nessa, como que se deter, parar, dar um passo para trás, né? E se interrogar, o que é isto que está sendo? O que é o real? O que é tudo aquilo que é? O que é o mundo? O que somos nós mesmos? Etc. Né? Então, essa é a interrogação fundamental de toda a ontologia. Né? Porém, Heidegger diz, a ontologia fundamental, ela quer fazer uma inquirição, um Erfragen, né? Um interrogar que inquire, né? Que interroga, né? Digamos assim, de uma maneira mais originária. Né? Isso em que toda a ontologia se baseia. A pergunta Tito-on, o que é, o que está sendo. Né?
Aristóteles, no livro Zeta da Metafísica, diz assim: o que outrora, o que tanto outrora, quanto agora, quanto em qualquer hora, a filosofia se encaminha, a pergunta é a pergunta titoon, né? E para essa pergunta, a filosofia sempre, de novo, entra num impasse, ela incorre numa aporia, né? Depois Aristóteles diz, titoon significa tis reusia. O que é a ousia, né? O que é a entidade do ente? Poderíamos dizer a realização do real, o que é? Então, a Heidegger diz, é preciso fazer uma inquirição mais originária do que esta inquirição que a tradição filosófica faz, né? E isso acarreta uma transformação do homem, né? Na medida em que o ser humano ele interroga para quem, ou para o mais fundo, digamos, do que esta pergunta, o que é, o que está sendo, ele mesmo se transforma. A própria interrogação, o próprio questionamento do sentido do ser, digamos, desse abismo da realidade, de onde emergem as realizações do real, a própria relação com esse abismo da realidade transforma o homem, né? Depois ele diz assim, superação através da afirmação do primeiro princípio, né? Quando fala de superação, superação da metafísica, por exemplo, né? A gente costuma pensar que a superação ela nega simplesmente aquilo que está sendo superado, né? Só que aqui Heidegger diz superação através da afirmação do primeiro princípio, não através da negação. Então, a superação não é mera negação, no sentido de uma denegação, no sentido de uma rejeição, né, da metafísica, da ontologia, né, do primeiro princípio. Primeiro princípio, para Heidegger, é a história da metafísica, digamos assim, né? Então, uma superação através da afirmação dessa história da metafísica. Esse princípio que foi, digamos assim, irrompido na filosofia de Platão e Aristóteles. Mas toda a história que se segue a essa filosofia, o pensamento ocidental, é ainda este primeiro princípio. Esse primeiro princípio se lançou para o futuro, digamos assim. E toda a história de 2.500 anos de pensamento ocidental é este primeiro princípio, né? Então, esta superação, ela não simplesmente nega essa história, mas ela supera essa história, recolocando, digamos assim, esta história no seu pertencimento a um domínio mais originário que essa história não questionou, não investigou, né? Então, uma superação através da afirmação, né? Na dialética hegeliana, a negação dialética ela não é uma mera denegação, uma mera rejeição, um mero abandono daquilo que é negado, né? Mas, digamos assim, aquilo que se afirma primordialmente, a tese, né? Ela recebe, sim, uma negação pela antítese. Mas essa negação, ela se resolve numa síntese que suspende, ao mesmo tempo, aquilo que é negado e, ao mesmo tempo, coloca aquilo que é negado num outro plano, numa outra dimensão, né? Não dá para dizer que Heidegger está entendendo assim, né, dialeticamente, ao modo hegeliano, isto, a superação pela afirmação. No entanto, tem uma certa semelhança com esse caminho hegeliano, digamos assim, da dialética, né?
não se trata meramente de dizer, não, a metafísica não tem mais validade, a metafísica não tem mais potência, né? Nós somos antimetafísicos, né? Rejeitamos a metafísica, não é por aí que é o relacionamento do pensamento de ser e tempo com o primeiro princípio, com esta história de 2.500 anos, que esse primeiro princípio aparece, né? Então, ele vai falar de outro princípio, né? Outro princípio não é um segundo princípio, nem é um novo princípio. O outro princípio é o outro do primeiro princípio, que o primeiro princípio mesmo, embora ele se assente sobre ele não pensa, não reflete, não investiga esse princípio, né? Mas isso a gente é um pouco difícil de entender, teria que discutir o que significa esse primeiro princípio, né? A palavra, veja bem, não é começo, né? A palavra Anfang, em alemão, geralmente, a maioria dos tradutores traduzem por início, começo, né? Eu não concordo com essa tradução de Esther Anfang como primeiro começo, primeiro início, né? Heidegger distingue muito bem a distinção entre Beginn e Anfang, né? Beginn é o começo. Aí sim, o começo dessa era metafísica é o pensamento de Platão e Aristóteles. É a Grécia clássica do século V antes de Cristo, quinto, quarto antes de Cristo, né? Esse é o começo, mas o princípio, ele perdura, ele rege, ele governa, conduz, arqué, né? Tem sentido de governo, né? Ele governa toda a história que veio depois, através de 25 séculos, e nós ainda vivemos, digamos assim, sob o domínio desse primeiro princípio do pensamento, né? Que é esse da entidade do ente, né? E do pensar. Depois ele diz assim, o transitivo, né? Isso, caráter de passagem, é o capcioso, né? Para a compreensão do tratado. Né? Capcioso das verfänglich, aquilo que nos aprisiona, né? É aquilo que aquilo em que a gente se enrosca, digamos assim, né? A gente se enrosca nesse caráter de passagem da ontologia fundamental. Então, ele é o capcioso para a compreensão do tratado, né? Ser e tempo é um tratado, uma Abhandlung, né? Tem a palavra hand, mão, na palavra Abhandlung, tratado, algo que é, digamos assim, confeccionado manualmente, digamos assim, do pensamento, né? Então, o transitivo é o capcioso para a compreensão do tratado, e exige uma própria amplitude e liberdade de meditação. Então, para entender esse caráter de passagem da ontologia fundamental, a gente precisa ter uma meditação mais ampla e mais livre, né? Meditação aqui no sentido Besinnung, né? No sentido de pensar o sentido, né, de alguma coisa, né? Ir atrás do sentido de alguma coisa. Então, somente à medida que a gente vai atrás do sentido de ser e tempo, numa amplitude maior, numa liberdade maior, é que a gente não se enrosca, digamos assim, nesse caráter de transição, de passagem da ontologia fundamental. E aí ele diz, conferir a cômoda e usual má interpretação da compreensão do ser. Né? Então, Ser e Tempo diz assim, que a gente precisa questionar o sentido do ser. Né? Para questionar o sentido do ser, nós precisamos interrogar o ente, aquilo que está sendo.
o ente que a gente precisa interrogar em primeiro lugar, que a gente precisa inquirir, é o ente que somos nós mesmos, né? Por que este ente que somos nós mesmos deverá ser o ente a ser inquirido, interrogado por primeiro? Porque este ente, ele é o que compreende ser, né? E todo o seu ser passa pela compreensão que ele tem do ser, tanto do ser que ele é, quanto do ser que ele não é, dos seres como tais em geral, né? Então, muitas vezes se entendeu essa compreensão do ser como se o ser, digamos assim, dependesse da compreensão do ser que o homem tem. O que levaria a uma espécie de subjetivismo e idealismo do ser, através de sua dependência da compreensão do ser. Isso é uma interpretação, digamos assim, cômoda e usual, né? Mas é uma má interpretação, diz Heidegger, né? Então, essas interpretações de ser e tempo como antropologia, ser e tempo como filosofia da existência, essa compreensão da compreensão do ser, elas vêm da falta de uma amplitude maior da meditação e de uma liberdade maior da meditação. Depois tem um outro ponto que ele diz, porque toda ontologia é fundamentalmente superada, é por isso que a para-ontologia vem tarde demais para ter algo essencial a dizer sobre ser e tempo. A abstração feita do fato de que ela vive a cada passo da ontologia da presença, mal interpretada como antropologia. Esse título, para-ontologia, foi um título criado por um autor do círculo fenomenológico, se não me engano, Oscar Becker, se não me engano, e queria ser uma espécie de emulação de ser e tempo, né? Emulação, tanto no sentido de que imita, de certa maneira, ser e tempo, como também rivaliza com ser e tempo, né? Essa tentativa se chama de para-ontologia, né? O prefixo para, em grego, tem um sentido assim, o que está ao lado de. Nós chamamos duas retas que caminham lado a lado, chamamos de paralelas, né? Então, para tem esse sentido, né? Para Olimpíadas, né? Né? Entendeu? Para que está ao lado, né? Então, ele diz, por que toda ontologia está fundamentalmente superada, também não faz sentido falar de uma para-ontologia. Depois ele diz, a para-ontologia vem tarde demais para ter algo essencial a dizer sobre ser e tempo, né? Ela procura modificar algumas interpretações de ser e tempo, tentando ter captado algumas insuficiências, algumas lacunas de ser e tempo, né? Então ele diz, ela chega tarde, né? Para dizer algo essencial sobre ser e tempo. E ele completa, a abstração feita do fato de que ela, a para-ontologia, vive a cada passo da ontologia do Dasein, mal interpretada como antropologia, né? Então, quando se quer, digamos, refutar alguma coisa, né? Muitas vezes se incorre nesse problema, que você vive daquilo contra o qual você está lutando, né? O que você vive, a sua posição, ela se desfaz, se desaparece aquilo contra o que você está lutando, né? Então, ele diz que a para-ontologia, ela vive da ontologia. Qual ontologia? Da ontologia do Dasein, né? Da presença, né? Aqui o problema da tradução de Dasein, né? As línguas normalmente latinas traduzem em português ser aí,
em italiano esserci, em espanhol ser arri, né? Em francês être là, né? Em inglês there being, né? Então, normalmente as traduções traduzem por aí. Heidegger achava que esse tipo de tradução é fiel à letra, mas não é fiel ao sentido da palavra Dasein. Não é fiel, digamos, ao pensamento e ao sentido que essa palavra evoca, né? Porque não está dizendo um ente que é aí, né? Está dizendo assim, um ente que é o lugar no qual o ser irrompe, o ente que é o lugar e o tempo no qual o ser irrompe enquanto ser. Esse é o sentido da palavra Dasein, né? A Márcia, na sua tradução de Ser e Tempo, optou pela palavra presença, né? O Fausto Castilho não traduziu, deixou a palavra em alemão, né? O que é um pouco ruim para o leitor da língua portuguesa, né? A Márcia arriscou uma tradução por presença. Tem um certo sentido, né? Se a gente vai ao dicionário dos irmãos Grimm, né? A história da palavra Dasein, ela significava, nos primórdios, presentia em latim, né? Na palavra presentia tem a palavra ser, presença. Esse zensa é uma modificação de esse, ser, zens, né? Ali, né? Presens, né? Isto é um ser pré, né? Uma zensa pré, né? O contrário é absência, né? A absência deu ausência em português. Então, em latim temos presentia e absência. Quer dizer, o ser que vigora, né? O ser que se dá e o ser que se retira. A presença e a ausência, né? Então, o sentido, a tradução primeira de Ser e Tempo, de Dasein, era mesmo em presença. A tradução primeira de Dasein era, de fato, presença, né? E tinha muito sentido temporal. A presença no sentido temporal, a presença do presente, do tempo presente, né? A presença do tempo presente, aí o caráter temporal, né, que é tão importante em Ser e Tempo. Então, se a gente interpreta a palavra presença nesse sentido, está tudo ok, a tradução de Dasein por presença, né? Um dos problemas é que alguns evitam essa tradução porque Heidegger usa muito a palavra Anwesenheit para a ousia da metafísica. E Anwesenheit se traduz muito por presença também, mas é presença num outro sentido, né? E por isso, quem traduz Dasein por presença evita traduzir Anwesenheit por presença. Normalmente traduz Anwesenheit por vigência, né? O que parece mais apropriado também, né? Então, a paraontologia diz que, quer dizer, Heidegger diz que a paraontologia vive a cada passo da ontologia da presença, só que essa ontologia mal interpretada como antropologia, né? Em Heidegger tem uma ontologia da presença e da existência, mas essa ontologia da presença não é antropologia. Essa ontologia da existência não é filosofia da existência nem existencialismo, né? Aí que incorre nas más interpretações. Bom, podemos conversar um pouco sobre o que foi exposto. Temos aí uns 10 minutinhos para questões, para dúvidas.
Uma questão. Bom, se não tiver, eu pego esses 10 minutos para a gente falar do ponto 3, então. Está aparecendo? Sim? Sim. Obrigado. Então, o ponto 3 se intitula Ontologia Fundamental. Fundamental Ontologia. Ele diz, da presença humana, mas somente por causa da verdade do ser. O único tema é o ser, e somente porque o ser enquanto tal, por isso o homem. Mas não o homem a fim de tratar justamente este ente, entre outros, como tal. Aqui, basicamente, está indicando por que ser e tempo não é uma antropologia. Ele traz em si, na ontologia fundamental, uma ontologia da presença humana. Né? O ser humano interpretado como essa presença na qual o ser se apresenta, na qual o ser advém e rompe, né? Clareia, digamos assim. A presença humana assim. Mas trata dessa presença humana somente por causa da verdade do ser. Né? Digamos assim, ele quer tratar da presença humana para poder falar da revelação do ser, da manifestação, da abertura, da iluminação do ser. Então, o foco não é a presença humana, o foco é a iluminação do ser, a revelação do ser, a verdade do ser, onde a palavra verdade tem esse sentido aqui, de revelação, de desencobrimento, de iluminação, de abertura ou patência, manifestação, né? Então, ele quer falar da presença humana em vista desta verdade do ser. Aqui a palavra ser já não está escrita com I, mas está escrita com Y. Como era a grafia da palavra sein nos primórdios da língua alemã. Certo? Então, Heidegger usa a palavra ser arcaica da língua alemã no lugar da palavra ser atual, contemporânea, certo? Qual a diferença entre sein com I e sein com Y? A diferença está em que sein com I normalmente quer dizer a entidade do ente. Né? A ousia, a substância, a essência, a realidade efetiva, a atualidade, né? A funcionalidade, quer dizer, a palavra sein com I tem esse sentido da metafísica tradicional. A palavra sein com Y tem o sentido de ser, no sentido de não ente e não entidade. Ser enquanto não ente e não entidade, Heidegger também chama de diferença ontológica. Tá? Na medida em que o ser é outro do que o ente e sua entidade. Digamos assim, a realidade é outra do que a realização e o real. Né? Todo real, ele é a concreção de uma realização. Né? A entidade do ente
está para a realização do real, assim como ser com Sein com Y está para a realidade. A realidade não é o real, a realidade não é nenhuma realização do real, mas a realidade é aquilo que vigora na realização de todo o real, mas ela mesma se subtrai enquanto realidade. Professor, Sim? uma dúvida, quando o senhor fala anteriormente, lá no início, o ser como outro, doente, seria sim. o nada, seria isso aí. Veja bem, nada e diferença são dois modos que Heidegger tem de evocar esses Sein com Y. Certo? São duas noções diferentes, mas dá no mesmo. São o mesmo, mas são duas noções diferentes do mesmo, do Sein com Y. Tá? A diferença implica que o ser é outro, uma alteridade. O ser é diverso. Ele é outro do que o ente e sua entidade. Né? Já o nada quer dizer que o ser não é ente, não é entidade. Consegue perceber que são dois pensamentos diferentes? Você dizer que algo é diverso de algo e você dizer que algo não é algo, né? Certo? Pode dar no mesmo, no caso dá no mesmo, mas são dois sentidos diferentes. Certo? Uhum. Aqui, atenção, que essa negação não entidade, não é uma mera privação, nem uma mera negação. É digamos, uma abnegação. Quer dizer, uma negação que abre para uma outra dimensão que aquilo que está sendo negado não abre. Né? É mais ou menos esse o sentido da negação ali. Seria conter o ente, o ser se manifesta através do ente, mas não é o ente. Por isso que ele está falando contra se falar sobre antropologia. A primeira afirmação correta, né? O ser vige e se manifesta no ente, mas o ser não é ente, é outro do que ente, né? Agora, a questão de não se falar de antropologia não está bem nisso. A questão de não se falar de antropologia é que a presença humana não é tematizada em função dela mesma. A presença humana é tematizada em função da verdade do ser. Isto é, em função dessa manifestação, revelação, iluminação do ser. Entendeu? Aí que está o pivô da questão de não ser antropologia. E isso aí tem a ver com um fundamento mais abaixo. Seria Sim, isso. tem a ver porque justamente essa dimensão da verdade do ser, ou da diferença ontológica, ou do nada, essa dimensão que é a mais originária, né? A ontologia se assenta sobre ela, está plantada nela, mas não sabe disso. Mais ou menos assim. Né? Sim. Tá? Obrigado. De nada. Aí ele diz assim, o único tema é o ser. Ser e tempo. Né? Então, a presença humana, ou o homem, não é tema de ser e tempo. Né? O único tema é o ser. Agora, ser com I de novo, tá? E somente porque o ser enquanto tal, porque é o ser enquanto tal, né? Agora, ser enquanto tal está Sein com Y. Por isso eu coloquei em maiúscula. Primeiro ser está em minúsculo, segundo ser está em maiúsculo. Primeiro ser em minúscula é entidade do ente. Segundo ser, em maiúsculo, é ser como diferença ontológica, ser como nada do ente. Certo? Somente porque o tema é o ser,
enquanto tal, né? Por isso, o homem. Quer dizer, o homem entra no tema como uma espécie de cotema, né? Ele é o assunto, porque ele é um coassunto, porque o assunto mesmo, né? O sujeito, como se falava antigamente, do discurso, é o ser, não é o homem, né? O tema não é o homem, é o ser, né? Mas o homem, ele entra na medida em que ele, a presença humana, possui uma relação, em certo sentido, privilegiada com o ser, para o Heidegger. Professor, outra pergunta. O senhor falou anteriormente, foi na aula passada, deu uma repetida hoje, sobre transitividade. Sim. Se eu falar de transitividade, estaria certo eu dizer que o homem é passivo na transitividade do ser, ou é muito? Eu acho que não ajuda muito, né? Aqui a transitividade é da ontologia fundamental, né? Ela está vindo da metafísica e indo para esse outro pensar, digamos assim, né? Agora, eu acho que ativo e passivo e reflexivo são denominações que pertencem ainda à metafísica. Então, eu acho que você pode dizer que ele é tanto ativo, quanto passivo, quanto reflexivo nessa passagem, né? Mas o caráter principal não está nem no ativo, nem no passivo, nem no reflexivo, está no medial. O medial, na língua grega, na nossa língua portuguesa, se perdeu. No latim tinha, né, aquele... como é que chamava? Não sei se é depoente, alguma coisa assim. Tinha uma forma de verbo que era semelhante ao medial, do grego, né? Medial é aquilo que não é nem ativo, nem passivo. E nem reflexivo, porque o reflexivo é uma combinação do ativo e do passivo, né? Medial, digamos assim, é aquilo que vai por si, de alguma maneira, né? É difícil dar um exemplo. O exemplo que sempre me vem quando falo de medial é um surfista surfando uma onda. Entendeu? Nem ativo, nem passivo, nem reflexivo. Quer dizer, a onda, ele vai na onda, digamos assim, né? Ele tem que fazer muito esforço, né? Mas ele não é ativo no sentido de determinar a onda, né? Ele tem que receber todo o contato e todo o movimento da onda. Ele é passivo, mas ele não é simplesmente um inerte no surfar a onda, né? Então, esse é o medial, o surfista surfando a onda. É difícil de dizer, né? Que tipo de movimento é isso? Na nossa língua portuguesa se perdeu, infelizmente. O grego tinha essa forma medial do verbo, né? Só para concluir, a última frase diz assim: mas não, o homem, a fim de tratar justamente este ente, entre outros como tal. Então, o homem, ele entra no assunto, ele entra no tema de Ser e Tempo, não para tratar o homem como um ente entre outros entes. O homem entre os macacos, o homem entre os primatas, o homem... Não é isso, né? Não é antropologia, certo? Que está em jogo, né? A antropologia trata do homem como um ente entre outros entes. A ontologia fundamental, ela trata o homem como um ente que tem uma relação, um privilégio ontológico, no sentido de que ele tem uma relação privilegiada com o ser. Essa relação privilegiada com o ser, que ele vai chamar de compreensão do ser, né?
Hoje em dia, isso às vezes cheira mal, né? As pessoas querem colocar o homem como igual ao animal, o homem igual à máquina, né? Pensar o homem como um ente entre os outros entes, o homem como um animal entre outros animais, uma máquina entre outras máquinas, né? Hoje é a tendência, a diferença entre o homem e o animal, o homem e a máquina, se apagou, né? Então, o homem é uma coisa entre outras coisas, uma máquina entre outras máquinas, é um animal entre outros animais. Né? A antropologia contemporânea, muitas vezes, vai por essa direção, né? Então, com isso, não tem nada a ver Ser e Tempo, né? Ser e Tempo não quer tratar do homem como um ente entre outros entes. Quer tratar da presença humana na medida em que essa presença é o lugar de irrupção do ser, né? Ok, já são 7h05, a gente hoje vai terminar um pouco mais cedo, tá bom? Vou parar a gravação. Até a próxima, boa Páscoa. Idem. Obrigada para todo mundo também. Obrigado, professor. Obrigado. Nada. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.